Bom dia, irmãos, graça e paz, um feliz sábado a todos. E vamos fazer mais uma oração, pedindo para que o Senhor continue ministrando em nossos corações. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo pão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor, ó Deus, que tem nos conduzido até aqui. E nós te louvamos e te glorificamos por isso. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor, ó Pai, tenha toda a liberdade para continuar ministrando em nossos corações, ministrando, ó Pai, na nossa mente, a Tua palavra, Senhor, porque ela é uma espada de dois gumes e ela divide, ó Pai, juntas e medulas. Que assim seja, ó Deus, nas nossas vidas e que nós sejamos, ó Pai, valentes, soldados que agradam a Ti, que lutam, ó Deus, as Tuas causas. Senhor, eu me coloco diante de Ti, ó Pai. O Senhor, ó Deus, conhece todas as minhas limitações e as minhas falhas, mas eu as coloco diante do Senhor, ó Deus, e peço que eu venha me esconder atrás da cruz de Cristo, e que Jesus Cristo e a Ti, Pai, seja exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. A palavra de hoje é sobre mais um valente de Davi. E o Senhor tem me levado a estudar um pouco mais a fundo a vida deles. Eu já trouxe aqui, quando eu falei de 3 deles, sobre Batsebete, Eleazar e Samar. E hoje nós vamos falar sobre Abissai, um valente fiel. Abissai, além dele ter sido um amigo fiel e um valente valoroso, ele era sobrinho de Davi. E durante toda aquela trajetória de Davi, tendo as conquistas, lutando para poder ser estabelecido o reino de Davi, Abissai estava ao lado de Davi. Só que também nós vamos ver que ele era um homem que ele precisou muito ser trabalhado. E o fato dele estar muito junto a Davi, nas piores batalhas, ele estava lado a lado com o seu líder. E ali ele pôde, através da vida do líder dele, ele pôde ser trabalhado, o caráter dele, com certeza, durante todos os anos ali. Ele pôde aprender um homem que soube perdoar, um homem que era altruísta, um homem que amava. E Abissai, ele era um homem, além de ser fiel, mas ele era um homem duro. E muitas vezes ele queria fazer a justiça própria e ele tinha que ser barrado por Davi. Então, a primeira vez Abissai, ele era o filho mais velho da irmã de Davi, que chamava Zerusa. Eu errei, mas espera aí que nós vamos... Zeruia, acho que é isso, não? Depois a gente vai ver. A primeira está em... Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Aqui, Davi era a segunda vez aqui que Davi, ele havia se encontrado com Saul e ele estava fugindo de Saul. E a primeira vez Davi foi ali, cortou um pedaço das vestes e não fez nada com Saul. E de novo aqui, ele estava ali e ele percebeu que o acampamento de Israel estava ali, Saul estava dormindo
E ao redor dele, ao lado dele estava Abner, que era o grande general do exército de Saul, que era o protetor de Saul. E não só ele, mas todo o exército estava ali ao redor de Saul. E de repente Davi olha e ele vai, e ele chama aqui, ele chega para dois homens, ele fala assim no verso 6: e respondeu Davi e falou a Abimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. E vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro de um lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança numa vez na terra, e não ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então, neste momento, quando eles estão ali, e a primeira coisa, que quando Davi diz: quem vai comigo? E ele levanta: eu vou. E ele foi, só os dois enfrentaram o exército inteiro. E aqui fala que eles estavam, e a gente sabe, quando os soldados eles estão em batalhas, e aqui eles estavam em batalhas, eles ficam muito atentos, qualquer barulhinho. Só que aquele sono que todo o exército estava, foi um sono que veio de Deus. E eles entraram, eles foram no meio, eles passaram pelos soldados e chegaram até próximo a Saul. E ninguém viu. Porque naquele momento ali, Davi pôde provar para Saul que ele não queria fazer mal nenhum a ele. Mas pelo contrário, Davi, apesar de todos os erros de Saul, e apesar de Saul estar procurando matá-lo, ele não queria o mal de seu amigo. E quando ele chega aqui em Abissai, ele disse: olha, o Senhor entregou, porque Deus havia dito para Davi que ele ia entregar os inimigos nas mãos dele. Então Abissai lembrou: olha, deixa eu matar. E Davi disse: não, não ainda. Porque aí no verso 10 ele vai dizer assim, disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará que morra, ou descerá para a batalha e pereça. Então Davi disse: ele vai ter o momento dele, Saul, ele vai receber o castigo, mas não pelas minhas mãos, que o Senhor faça isso. Então naquele momento, se Davi não tivesse impedido Abissai, ele tinha feito justiça própria. E aqui ele começa a aprender a lição com Davi. E quando eu comecei a ler sobre isso, na verdade eu estava estudando sobre um outro valente, e aí de repente entrou Abissai na história. E quando eu comecei a ler aqui, foi na sábado passado, quando eu estava lendo aqui, enquanto estava acontecendo o louvor, e eu comecei a ler, e o Senhor disse: você é exatamente assim. Você é fiel, mas só que você ainda quer fazer muito a sua justiça própria. Você ainda é muito crítica, e você ainda precisa, em algumas áreas, você ainda não deixou que eu trabalhasse. E eu falei: Senhor. E quando eu entendi que a princípio que essa palavra seria uma palavra para o louvor, mas aí o Senhor ele mudou a palavra. E o Senhor disse: primeiro eu quero falar, eu preciso trabalhar na sua vida em relação a isso. Porque muitas vezes não adianta você ser fiel, mas você tem que deixar eu trabalhar por completo na sua vida, em todas as áreas. Porque às vezes aquele que quer justiça própria, e algumas vezes ele quer que o Senhor faça justiça na vida do outro, mas dentro daquilo que eu acho que é a justiça, e não aquilo que Deus estabeleceu como justiça. E Davi já dá a primeira lição para Abissai, dizendo: Abissai, é Deus que faz a justiça, não é você e não sou eu.
Deus vai fazer a justiça por nós. Saul está me perseguindo durante todos esses anos, e eu já dei prova mais de uma vez que eu não sou contra ele, mas mesmo assim, ele veio contra mim. Deixa ele nas mãos do Senhor. E quantas vezes o Senhor tem falado isso para mim? Deixa que no momento certo, do jeito certo, eu faço justiça. Eu vou agir do modo correto. Não é o que você pensa, não é o que você acha, porque está errado. E aí eu comecei durante esse tempo, eu falei, Senhor, então, por favor, eu quero ser esse Abissai, porque lá no finalzinho eu creio que, apesar de tudo isso que ele fez, mas lá no final ele tenha conseguido aprender um pouco mais com Davi. E quando é muito incrível, né? Quando ele vê uma pessoa que é muito difícil, ele sempre coloca mais próximo de um líder, ou ele sempre coloca mais próximo de Jesus. Foi assim com Pedro, Tiago e João, eram difíceis, Jesus sempre estava ali, comandando e dirigindo a vida deles. Joabe, que era irmão de Abissai, também era muito fiel, mas um homem sanguinário também. E também ele era o general do exército de Davi. E por que isso? Porque Deus, ele ama. E ele fala, olha, eu quero usar a sua vida, só que eu preciso tratar você. E tem um provérbio que fala, né, que o ferro afia o ferro. Davi era um guerreiro valoroso, só que Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Ele já era um homem convertido, um homem transformado. E quantas vezes nós queremos fazer a nossa justiça própria? Eu vou só dar uma adiantadinha e a gente vai falar só de algumas batalhas. Aqui mais alguns feitos. Os amonitas foram feridos diante dele. Lá está em Samuel, depois se você quiser ler. Aqui estava em batalhas, 1/3 do exército ficou sendo comandado por Abissai e o outro terço ficou sendo comandado por Joabe. E neste momento eles estavam em batalha. E de repente os sírios, eles fugiram da presença de Joabe. E os amonitas, quando eles perceberam, eles falaram assim, peraí, os dois são fiéis, os dois são valentes. E se os sírios, que são quem são, fugiram da presença de Joabe, nós também não vamos ficar aqui. E eles fugiram da presença. Depois, comandando esse 1/3 do exército de Davi, ele matou 18.000 edomitas. Isso está em 1 Crônicas 18, 12. E depois aqui foi ele sozinho. Ele, com a lança dele, ele feriu 300 inimigos de Israel, defendendo ali o povo de Deus e defendendo também o líder. Agora nós vamos abrir em 2 Samuel. Aqui um homem chamado Simei, que era descendente de Saul, e aqui neste momento Davi estava em guerra com Absalão, seu filho. E aí a gente já sabe a história de Davi. Davi já havia pecado. Neste momento ele estava correndo de Absalão. E quando eles estavam ali passando, tinha esse homem chamado Simei. E ele estava ali, de repente ele começou, no verso 6, diz assim: e apedrejaram com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos
todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Quer dizer, Davi estava cercado por todos ali, tanto pelo povo que estava com ele, tanto pelos valentes, mas aquele homem começou a apedrejar e começou a amaldiçoar. E amaldiçoando Simei, no verso 7. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora a tua mão desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto o rei, meu senhor? Deixa-me passar, e eu lhe tirarei a cabeça. E disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi. Quem, pois, diria eu, porque assim fizeste? E disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que sai das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemeni, deixa-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Então aqui neste momento, quando ele ouve o homem falar mal, quando ele ouve Simei, que era descendente de Saul, falar mal de Davi, amaldiçoar, chamar ele de homem sanguinário, sendo que ele havia poupado a vida do rei por 2 vezes, ele fica muito bravo, muito enfesado, e ele quer ir lá matar. E Davi mais uma vez disse: não, porque o Senhor disse isso para ele. Sabe por quê? Aqui no comentário da Bíblia, King James, esse comentário foi feito pela Ellen White, diz o seguinte: com pouco suportariam a repreensão e a retribuição, com paciência e força que ele manifestou. Então Davi, neste momento, ele suportou todas aquelas palavras que estavam sendo ditas sobre ele. Era em verdade, porque ele o rei não morreu pelas mãos de Davi. Ele morreu numa batalha. Davi não matou nenhum dos filhos dele. Mas ele percebeu que aquilo ali precisava ser dito por causa do erro dele. Ele havia se arrependido. Só que ainda esse homem, esse Simei, ele fez e ele disse: eu vou suportar, Senhor. Davi disse: eu vou suportar, porque eu quero receber. E depois ele fala: olha, deixa que depois Deus me exalta. E ela continua dizendo. E aí, irmãos, quantos de nós, quando nós somos afrontados, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos, nós revidamos. Nós nos sentimos ofendidos. Achamos que, não, ele é errado demais e eu sou perfeito. Davi, como rei neste momento, ele poderia ter mandado matar Simei, mas ele não fez. Ele suportou toda aquela afronta, assim como Jesus suportou toda aquela afronta na cruz, por amor a mim e por amor a você. E ela continua dizendo: ele havia confessado o seu pecado e, durante anos, procurou cumprir o seu chamado como servo fiel de Deus. Então ele suportou. Foi perseguido por Saul, depois foi perseguido por Absalão, seu próprio filho. Mas ele não fez justiça própria. Ele sempre esperou que Deus assim o julgasse. Abissai tinha um líder extraordinário. Quando olhamos para a vida de Abissai, descobrimos que o seu líder foi responsável por domar e polir o seu instinto animal e selvagem. Olha o quanto é importante
e o que o Senhor está falando para cada um de nós. Porque Ele nos chamou para sermos líderes, Ele nos chamou para liderar às vezes a nossa casa, quando a família não tem um sacerdote. Ele nos chamou para liderar a nossa família, Ele nos chamou para liderar essa cidade. Então olha como o nosso caráter precisa ser domado, assim como o caráter de Davi foi, assim como o caráter desse homem foi domado. Só que se eu busco a minha justiça própria, só que eu acho sempre que eu tenho o direito de estar ofendido, quando que eu poderei ser um bom líder? E aí outras pessoas chegarem até a mim e verem em mim realmente uma pessoa transformada pelo Senhor. Nós temos Jesus Cristo como líder máximo das nossas vidas. Nós temos pastores que têm nos liderado, e eles têm vivido aquilo que eles falam, que eles pregam, que eles nos aconselham. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, assim como Abissai. Muitas vezes ele quis fazer a vontade dele. E aqui é uma pelo menos foi o que eu percebi, é a última vez que se é tocado no nome de Abissai. E ele gostava de fazer tanta justiça própria, tanto ele quanto Joabe, que o irmão deles mais novo, o Asa, acho que é Asa, o irmão mais novo, ele foi ferido em batalha e morto por Abner, que era do exército de Saul, em uma batalha. Só que aquilo ficou no coração dos dois, principalmente do Abner. E aquilo ali, e Abissai, eles fizeram, depois, por vingança, eles mataram Abner. E Abner morreu pelas mãos de Joabe. Só que Abissai, até aí, ainda ele aprovou aquilo que o irmão fez. E os dois foram reprovados por Davi neste momento. Só que aqui, a atitude dele, aqui ele teve uma atitude muito nobre. Mais uma vez, neste tempo, enquanto Davi estava construindo o seu reinado, edificando o seu reinado, ele tinha guerras e mais guerras. Os filisteus sempre foi o povo que lutava e pelejava sempre com o povo de Israel. E aqui no verso 15 vai dizer o seguinte, e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer uma coisa: o inimigo, ele sempre vai estar à nossa porta, para sempre trazer mais uma batalha, mais uma guerra. E o Senhor vai permitir essas provas, para que o meu caráter e o seu caráter seja transformado. O Senhor sempre vai permitir que uma pessoa te dê uma palavra ou te ofenda, para saber se você realmente foi tratado nisso. O Senhor, às vezes, se você tem um estupim bem curto, o Senhor vai permitir algumas situações para ver se você foi tratado naquilo. Se você não sabe tratar ou lidar com as pessoas, o Senhor vai permitir que o diabo venha para que você aprenda a tratar as pessoas, para que você aprenda a domar o teu instinto. E aqui fala, mais uma vez os filisteus vieram em batalhas. Mais uma vez, e Satanás, ele e vai ser assim até o final. Ele sempre vai nos trazer lutas, ele sempre vai colocar em nosso caminho para que nós caiamos, para que nós não permanecemos firmes diante do Senhor. E continua: e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Aqui Davi, ele não estava mais na flor da idade, aqui ele já estava no final da vida. Ele já tinha várias batalhas,
sendo vencidas. Aquele estava cansado. E aí, quando a pessoa é mais velha, ela não tem o mesmo vigor de uma de 20 anos, de 19 anos. E aquele se cansou. Muitas vezes, as batalhas, elas nos cansam. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas eu caí de novo, eu já estou cansado, eu não quero mais, vou desistir, porque eu cansei de cair sempre nas mesmas coisas. E por que a gente cai sempre nas mesmas coisas? Porque nós não vigiamos. Porque nós não colocamos Cristo à nossa frente para batalhar conosco, para nos ajudar. E aí nós nos cansamos. E quando nós nos cansamos, o que o inimigo faz? Ele manda uma prova. Olha no verso 16. E Isbide Benob, que era dos filhos de gigantes. Alguns estudos falam que esse homem provavelmente era algum parente do gigante Golias, aquele mesmo Golias que Davi derrotou lá em sua juventude. E esse homem vem, porque neste momento aqui, com certeza essa batalha às vezes já tinha durado horas e horas, e de repente Davi já na idade ali avançada, ele se cansa, e aí esse homem vem, e olha o que diz: e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de bronze, mais ou menos 3,6 kg, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir a Davi. Aqui fala que ele veio com uma espada nova. Mas será que às vezes o diabo tem vindo com coisas novas? Ou ele vem sempre com a mesma coisa? Por exemplo, aqueles que têm problema de ofensa ou de orgulho. Será que ele sempre coloca aquilo? E às vezes a gente sempre cai. Às vezes ele não precisa usar nem estratégias novas. Às vezes a gente cai naquelas que já são usadas por ele muitas vezes. Mas aqui ele usa uma nova. E quando ele percebe que Davi estava cansado, exausto, ele fala: bom, agora eu venço Davi, agora eu vou me vingar de Davi. Mas o que acontece? Olha 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, neste momento, esse homem, quando ele percebe que o seu líder estava cansado, esgotado por causa da batalha, o que ele faz? Ele vai ao socorro, e ele pega a lança dele, e ele mata aquele gigante ali. Será que você tem sido um Abissai na vida da sua esposa, do seu marido, ou dos seus filhos? Ou você tem sido um Abissai na vida dos seus pastores, dos seus líderes? Como tem sido a sua vida? Você tem se permitido correr para poder ajudar aquele irmão que está sendo afrontado ou está cansado por causa das imensas batalhas? Você está disposto a entrar na briga, na guerra espiritual por esta cidade de Barretos? Irmãos, durante esses dias de festa, que eu estava caminhando ali na Avenida dos Coqueiros, e nos dias onde eu ia, principalmente no feriado, no domingo, e eu caminhava ali, eu via muitas pessoas indo e voltando ali do parque, eu orava e falava: Senhor, abençoa essas pessoas, leva elas embora, livra elas do mal. Mas o Senhor começou de uma maneira muito diferente, mudar as minhas orações pela cidade de Barretos. E uma das coisas que, quando me veio essa palavra, eu falei: Senhor, me permita, me ajuda para que eu seja um Abissai, não só na vida dos meus líderes, mas também na vida dessa cidade, na vida daquelas pessoas que estão se movendo, que
Senhor está movendo o coração delas para ti, mas muitas vezes elas estão cansadas e o diabo está tentando impedir que elas cheguem a ti. A gente tem que ter muita valentia para isso. Eu falei, Deus, eu quero aí, mas o Senhor faça conforme a tua vontade. Porque eu sei, eu até disse isso, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai exigir muito mais de mim a partir de agora. Mas eu estou disposta. A princípio, há uns meses atrás, o Senhor me disse que Ele queria mover algumas coisas na minha vida e me levar um pouco mais além. Eu falei, Senhor, não, porque eu tive medo. Eu falei, Senhor, eu não sei se eu posso suportar isso. Porque eu sei que eu vou ter que fazer muitas entregas. E eu não sei se eu ainda estou preparada para fazer essas entregas. E hoje, a hora que estávamos aqui, o Senhor, nessa última música que nós cantamos, o Senhor de novo, Ele me trouxe, eu falei, Senhor, tá bom. Eu sei o que o Senhor quer para mim. Então, pode fazer, só me ajuda. Será que você tem essa disposição no seu coração? Ou será, igreja, que nós temos tido realmente essa disposição de sermos usados, como esse homem foi para salvar a vida do seu líder? Muitas vezes somos desafiados em batalhas tão difíceis e sombrias que nos deixam exaustos. Eu posso perguntar aqui, quantos de nós não temos sofrido isso? Quantos de nós não temos vivido essas batalhas sombrias, às vezes dentro da nossa própria casa? Mas nós precisamos sermos socorridos. Estamos agora no campo de batalha. Não há mais tempo para inatividade, tempo para ócio, tempo para condescendência egoísta. Não temos mais esse tempo de ficarmos pensando em nós mesmos, daquilo que eu vou abrir mão, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero fazer. Não, o campo de batalha está aí. E olha, irmãos, não tem mais como voltar atrás. Não tem. Nós estamos no campo de batalha. Agora, ou você luta com Cristo, ou você vai ser derrotado. Depois de obter uma vantagem, deveis trabalhar de novo. Deveis batalhar de novo. Deveis sair vencendo para vencer, reunindo novas forças para outras lutas. E quando você vencer uma luta, quando você vencer aquilo que você estava lutando, não baixe a guarda. Permaneça lutando, permaneça com o jejum, permaneça com a tua vida em santidade, porque virão novas batalhas. Davi mostrou a sua fragilidade e precisou de ajuda para não morrer no campo de batalha. Muitas pessoas encontram-se assim como Davi. Às vezes você pode conhecer uma pessoa assim. E o que você tem feito? Você tem socorrido? Você tem ajudado? Em 1 Crônicas 19, isso aqui foi uma das batalhas em que Joabe e o Abissai estavam. E olha o que ele diz: o exército, eles foram atacados ao mesmo tempo. Então teve que dividir o exército de Davi. E aqui Joabe diz o seguinte a Abissai: se os amorreus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei te ajudar. Irmãos, nós precisamos ter essa disposição. E continua: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe aprouver. O Senhor está dizendo para nós: esforça-te, porque nós precisamos nos esforçar por este povo. E qual é esse? Lá ele fala, é o nosso povo.
E qual é o nosso povo? Se nós pertencemos aos céus, nós precisamos lutar por aqueles que ainda precisam alcançar os céus. E no grande conflito, página 639 diz assim: uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firmes integridade em face ao mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania do homem, transformados em demônios. Nós sabemos que essas batalhas que nós vamos ver, virão homens com decretos, virão pessoas contra nós. Mas qual será o nosso comportamento? Ela fala, olha, houve uma transformação maravilhosa na face daqueles que se mantiveram firmes. Então nós precisamos nos manter firmes. E aqui ela vai falar o seguinte, o seu rosto pouco antes tão pálido e ansioso e decomposto resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz erga-se em um cântico triunfal. Abra a tua Bíblia em Salmo 46. Então ela dizendo, olha, Davi se cansou, muitas vezes nós nos cansamos, mas nós não podemos baixar a guarda, nós temos que nos manter fiel, porque o Senhor tem pelejado por cada um de nós. E nós precisamos ter essa fé perfeita. Davi tinha uma fé perfeita, uma confiança inabalável no Senhor. E diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Pula para o 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplemos as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre as terras. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Então nós podemos crer, nós podemos ser um valente, valoroso, assim como foi Abissai, assim como foi Davi e vários outros. Pega um dos redondinhos. Alô? Então nós precisamos ser esses valentes, nos colocar realmente à disposição do Senhor e falar: Senhor, trabalha em mim. Não queira, irmãos, deixar alguma coisinha para trás e dizer: não, essa área não, Senhor, porque o Senhor precisa nos transformar por completo em todas as áreas da nossa vida, porque só assim Ele vai poder nos usar completamente e com todo o poder e com toda a autoridade. Amém? Amém. Essa música que nós vamos cantar, eu até tinha escolhido outra música, mas aí quando a gente cantava, eu entendi que a gente deve cantar essa música de novo. Amo o Senhor. E essa precisa ser a nossa declaração. Por amor ao Senhor, por amar o Senhor do nosso coração, nós precisamos permitir que Ele trabalhe dia a dia no nosso ser. Amém? A igreja pode ficar de pé e nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez essa música.